Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o pré-natal. Eu já fiz um vídeo falando sobre o pré-natal, se eu não me engano foi o primeiro, ou foi um dos primeiros que eu fiz aqui pro canal falando sobre o pré-natal. Só que o pré-natal é um assunto muito complexo, né? Envolve praticamente toda a obstetrícia. E o vídeo de pré-natal que eu fiz, ele é bem resumidão mesmo. E embora tenha muitas informações importantes, eu tenho sentido falta assim, de um complemento. Tá? Então esse vídeo aqui provavelmente vai ficar bastante extenso, não sei porque eu estou começando a gravar agora, né? Mas eu prefiro fazer um vídeo mais completo, tá? Falando aí sobre todos os pontos que eu acho importante. Então, pessoal, assistência pré-natal diz respeito a uma série de medidas, né, que devem ser adotadas aí visando, né, o nascimento de um bebê saudável após o término da gestação e, claro, né, visando também o bem-estar da gestante. Sobre o número de consultas, é recomendado que sejam realizadas no mínimo 6 consultas durante todo o pré-natal, tá? Sendo aí uma consulta durante o primeiro trimestre, 2 no segundo e 3 no terceiro. Mas o mais bacana, né, o mais ideal é que essa gestante ela faça pelo menos uma consulta, né? Faça uma consulta até a 28ª semana de idade gestacional, consultas quinzenais da 28ª semana até a 36ª semana de idade gestacional e consultas semanais após a 36ª semana de idade gestacional. O pré-natal ele vai terminar somente após o nascimento do neném, tá? Nada de dispensar essa gestante antes do nascimento, até porque é durante o período final, né? As semanas finais de gestação, que a gente tem um aumento de risco aí das intercorrências obstétricas. Pessoal, o Ministério da Saúde recomenda que as seguintes ações, né, que eu vou dar uma lida aqui para vocês, façam parte do pré-natal. Tá, que seria um estímulo ao parto normal, uma anamnese, exame clínico obstétrico lógico, né, da gestante em cada consulta, imunização antitetânica, avaliação do estado nutricional da gestante, prevenção do tratamento dos distúrbios nutricionais, prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo uterino, e uma atenção à mulher e ao recém-nascido na primeira semana após o parto e uma nova consulta puerperal até o 42º dia pós-parto. Quais exames devem ser solicitados aí durante o pré-natal? O sistema BO-RH, hematócrito e hemoglobina devem ser solicitados na primeira consulta. Glicemia de jejum a gente tem que pedir na primeira consulta e pede depois de novo próximo à 30ª semana de idade gestacional. Sorologia para sífilis, né, o VDRL, a gente pede também na primeira consulta e outro próximo também à 30ª semana de idade gestacional. E essa sorologia ela deve ser novamente solicitada no momento do parto ou em caso de abortamento. Urina tipo 1, que é a que a gente conhece mais como EAS, né? Existem vários termos aí que representam a urina tipo 1. Enfim, a gente solicita também na primeira consulta e outro próximo à 30ª semana de idade gestacional. Sorologia anti-HIV a gente solicita também na primeira consulta, repete também na 30ª semana de idade gestacional e vai pedir sempre que você achar necessário, tá? Sorologia para hepatite B ou HBsAg, a gente vai pedir aí próximo à 30ª semana de idade gestacional, claro que se tiver disponível. Né? E a mesma coisa, sorologia para toxoplasmose, você vai solicitar na primeira consulta, caso esteja disponível. Em cada consulta, pessoal, o médico ele tem que seguir um protocolo mínimo que vai compreender, claro, anamnese, exame físico geral da gestante, medidas do peso e aferição da pressão arterial da gestante, indagação sobre a percepção dos movimentos fetais, né? Lembrando que isso só é possível a partir da 18ª semana em multigestas e a partir da 20ª semana de idade gestacional em primigestas. Determinação do fundo uterino, né? Você vai determinar e vai medir a altura uterina da gestante e, claro, a ausculta dos batimentos cardíacos fetais que a gente faz através, na maioria dos casos, né, através do sonar. Sobre a anamnese, não tem segredo, né, pessoal? É fazer a anamnese que nós já estamos habituados a fazer, né, em todos os pacientes. Claro que a gente vai dar aí um foco para a história ginecológica e obstétrica dessa paciente. Em relação à idade, a gente tem que orientar também essas mulheres, né, que a gestação ela tem melhores condições biológicas, né, entre os 18 e os 35 anos de idade. E está relacionado ao aumento de riscos, tanto nos casos em que ela vai acontecer muito cedo, quanto nos casos em que ela vai acontecer muito tarde. Né, meninas antes dos 16 anos, elas têm maior risco de desenvolver uma hiperêmese gravídica
E as mulheres que vão engravidar após os 35 anos, como muitos já sabem, né, tem um maior risco de aneuploidias. E existe também um aumento do risco de DEG, né, que é a doença hipertensiva específica da gestação, e de abortamentos nas duas situações, tanto naquelas que engravidam antes dos 16, quanto naquelas que engravidam após os 35 anos. Em relação ao exame físico, fazer exame físico geral, tá, que nós já estamos habituados a fazer. Não esquecer de pegar o peso dessa gestante de jeito nenhum, calcular o IMC dela, verificar se o IMC está adequado para a idade gestacional dessa gestante. A inspeção dessa gestante você vai fazer, estou fazendo algumas observações, tá, pessoal? Além daquilo que a gente já está acostumado a fazer com outros pacientes em consultas aí de rotina, né? Então, na inspeção você vai procurar por aqueles sinais sugestivos, né, de gestação. Falei sobre isso, tem um vídeo aí na pasta de obstetrícia que eu falo só sobre isso, né, quais são os sinais de possibilidade, de probabilidade, de certeza de gestação, para vocês darem uma olhadinha. Vão procurar por todos esses sinais. Na parte do exame físico abdominal, a gente vai fazer as manobras de Leopold. As manobras de Leopold devem ser iniciadas a partir do segundo trimestre de gestação, né, e ela é dividida em 4 tempos. Também já falei sobre ela lá no vídeo de estática fetal. Vamos explicar um pouquinho melhor aqui agora, né, que faz parte do exame físico da gestante. Então, no primeiro tempo, né, das manobras de Leopold, você vai palpar o fundo uterino ali daquela gestante para tentar determinar qual que é a apresentação do neném. Né? Se você conseguir palpar ali a nádega do feto, né, o sacro do neném, a gente fala que a apresentação é cefálica. Se você conseguir palpar a cabecinha, a apresentação dele é pélvica. No segundo tempo aí das manobras de Leopold, você vai deslizar a mão ali do fundo uterino em direção às laterais, né, do abdômen materno, e vai palpar visando determinar para qual lado do abdômen materno se encontra o dorso do neném, tá? Porque é nessa região onde se encontra o dorso do feto que a gente vai colocar o sonar ali para tentar pegar o BCF dele. Bom, na terceira manobra, no terceiro tempo, né, das manobras de Leopold, você vai tentar verificar qual que é a mobilidade ali do polo fetal em relação ao estreito superior da pelve, né? E como é que você vai fazer isso? Você vai comprimir ali o polo fetal com o dedo indicador e o polegar, vai comprimir, né, e tentando verificar mesmo se esse neném, além da mobilidade do feto em relação ao estreito superior da pelve da mãe, você vai tentar confirmar qual que é a apresentação dele, né, se você vai conseguir palpar ali o sacro do neném, ou se você vai conseguir palpar a cabecinha dele, né, aí você vai fazer uma comparação com o primeiro tempo das manobras de Leopold e vai confirmar, né. E o quarto tempo das manobras de Leopold, você vai posicionar as mãos nessa direção aqui, tá? E vai com as mãos ali na fossa ilíaca da mãe, vai descer com as mãos em relação ao hipogastro, tá? E vai descendo com o dedo mesmo, tá? Ali tentando descer pela pelve, penetrar os dedos na pelve da mãe, para tentar determinar qual que é o grau de descida do feto, tá bom? Não se esquecer também, né, pessoal, de medir a altura uterina, porque ela vai estar auxiliando a gente aí na determinação da idade gestacional dessa gestante. Então, a gente precisa memorizar esses valores que eu vou comentar com vocês agora, tá, pessoal? Por volta da 12ª semana de idade gestacional, a gente consegue palpar o fundo uterino acima da sínfise pública, tá? Pouco acima da sínfise pública. Por volta da 16ª semana de idade gestacional, o útero ele pode ser palpado ali no meio do caminho, tá? Entre a sínfise pública e a cicatriz umbilical. E a partir da 20ª semana de idade gestacional até a 32ª semana de idade gestacional, a altura uterina ela vai se correlacionar diretamente com a idade gestacional da gestante, tá? Então esse útero ele vai ter que aumentar 1 centímetro para cada semana. Para fazer a medição da altura uterina, a gente vai ter que palpar a sínfise pública, né? Vai com a fitinha ali da sínfise pública, vai palpar o fundo uterino, claro, determinar onde que está o fundo uterino dessa mulher, e vai pegar a fita ali da sínfise pública até o fundo uterino, que você determinou através da palpação, e vai medir. É muito importante que essa gestante esteja com a bexiga vazia, porque se ela estiver com a bexiga cheia, pode ter um aumento de até 3 centímetros na altura uterina. E a partir de quando os batimentos cardíacos fetais serão audíveis, né? Isso aí vai depender.
No sonar a gente consegue ouvir entre a 10ª e 12ª semana de idade gestacional, como eu já falei para vocês, só algumas referências que falam a partir da 10ª semana de idade gestacional. Nos casos em que eu tentei aqui, que foram poucos também, né, nada muito relevante para eu querer dar pitaco, mas assim, eu nunca consegui ouvir, tá? Com 10 semanas. E a partir de 20 semanas de idade gestacional com o estetoscópio de pinar. E assim, pessoal, devem ser realizados o toque vaginal, o exame especular, seguido da coleta de material vaginal e cervical para serem enviados aí a colpocitologia oncótica, né, naquelas mulheres que já têm mais de 1 ano que não fazem o exame de Papa Nicolau mesmo, né, e cultura. A gente vai fazer isso objetivando detectar infecções gonocócicas ou por clamídia naquelas pacientes de risco somente, que a gente vai estar fazendo isso, né, que são pacientes solteiras, adolescentes, com múltiplos parceiros, história de DST, soropositivas e por aí vai. Pessoal, falando um pouquinho melhor sobre os exames que devem ser solicitados aí durante o pré-natal, sobre o exame de sangue nos casos em que essa gestante foi RH negativo, a gente tem que lembrar de solicitar o PUMIS indireto e também a tipagem sanguínea do cônjuge, né? Em relação ao rastreamento do diabetes gestacional, a gente vai levar em consideração a glicemia, né, que ela vai apresentar, a gente vai solicitar na primeira consulta, e os fatores de risco dessa gestante. Então, a gente vai solicitar para ela na primeira consulta a glicemia de jejum. Se vier abaixo de 85 mg por decilitro e se essa gestante não tiver nenhum fator de risco, a gente considera que o rastreamento para o diabetes gestacional é negativo. Agora, nos casos em que ela tiver fatores de risco, né, isso envolve a glicemia e jejum, história patológica pregressa e história familiar, né, no caso, se a glicemia de jejum dela for superior a 85 mg por decilitro e inferior a 110 mg por decilitro, a gente vai ter que solicitar para ela o TTOG, né, com 75 gramas de destrozol. Ele deve ser realizado entre a 24ª e a 28ª semana de idade gestacional. E aí a gente vai medir a glicemia depois de 2 horas. Se for superior a 140 mg por decilitro, fica diagnosticado a intolerância à glicose. Se for maior do que 200 mg por decilitro, a gente diagnostica o diabetes. Agora, nos casos em que essa gestante apresentar na glicemia de jejum, né, uma glicemia superior a 110 mg por decilitro, fica diagnosticado já o diabetes, tá? Não tem necessidade da gente fazer a solicitação do TTOG. Em relação ao rastreio do citomegalovírus e da rubéola, pessoal, eles não são obrigados aí durante o pré-natal, porque não tem o que fazer, não existe nenhum tratamento proposto, tá? E nos casos em que essa gestante tivesse infectado, né, tanto pelo citomegalovírus quanto pela rubéola, as anomalias congênitas relacionadas são mais comuns quando a infecção se instala aí durante o primeiro trimestre de gestação. Pessoal, sobre a toxoplasmose, né, é importantíssimo que nós façamos a solicitação da sorologia, né, na primeira consulta, sempre que estiver disponível. E vamos falar mais um pouquinho, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a toxoplasmose. Alguns exemplos possíveis de infecção materna da toxoplasmose seria mãos mal lavadas após a manipulação de jardins ou de caixa de areia com fezes de gato, consumo de comida ou água contaminada, né, com os oocistos do toxoplasma, consumo de carne, inalação de poeira contaminada, né, com os oocistos e via transfusão sanguínea ou transplante de órgãos. Nas mulheres que foram infectadas anteriormente à gestação, elas não oferecem risco de infecção para o feto, tá? Somente naquelas raras situações em que as gestantes serão imunocomprometidas, né, existe um risco. Agora, naquelas situações em que a infecção vai acontecer durante a gestação, o risco de infecção fetal é alto, né, superior a 40%. E nesses casos vai estar relacionados a uma série de complicações, como abortamento, catarata, calcificações intracranianas difusas, microcefalia, hidropsia fetal, surdez e hepatoesplenomegalia. Pessoal, uma observação interessante aqui relacionada à toxoplasmose é que quanto maior for a idade gestacional em que aquela gestante adquiriu uma infecção, maior é a chance dela passar essa infecção para o feto, né? Então essa chance é bem mais elevada durante o terceiro trimestre de gestação, chega a 90% aí nos casos nas situações em que essa gestante vai se infectar aí nas últimas semanas de gestação. Mas por outro lado, embora o risco seja maior, né,
Quando essa infecção acontece aí numa fase mais tardia da gestação, os danos do feto serão menores. E o inverso também é verdadeiro, tá, pessoal? Quanto menor for a idade gestacional, menor é a chance de infectar o feto. Porém, quanto mais cedo esse feto for infectado, maior serão os danos. Então, pessoal, na primeira consulta de pré-natal, a gente tem que solicitar para ela a sorologia para toxoplasmose, e se vier o IgM positivo, o Ministério da Saúde em 2016 recomenda que a gente entre com a espiramicina imediatamente para essa gestante, tá? Espiramicina na dose de 1 grama via oral de 8 a 8 horas. E aí a gente vai ter que confirmar a infecção aguda através do teste de avidez para IgG ou através da pesquisa de IgA, pessoal, porque o IgM positivo ele não significa necessariamente uma infecção aguda, porque ele pode ser encontrado no soro por um período superior a 1 ano, tá? Então a gente, nos casos em que a gente vai conseguir confirmar uma infecção crônica, né, descartar a infecção aguda, a gente pode suspender a espiramicina. Pessoal, na disponibilidade de testagem do IgG, a gente tem 4 perfis sorológicos distintos aqui, tá? 4 possibilidades. Então, a gente tem a situação que essa gestante pode ser IgG e IgM negativo. Essas pacientes são consideradas suscetíveis, né? Elas podem ainda se infectar. E por esse motivo a gente tem que repetir a sorologia para toxoplasmose a cada trimestre, tá? Além de orientá-la, né, a evitar tudo aquilo que possa ser uma forma de infecção. Então você vai orientar essa paciente a evitar contato com gatos, a ingerir apenas carnes bem cozidas, lavar frutas, legumes e verduras antes de consumir, evitar também de manipular alimentos em contato com a terra sem luvas, evitar de ingerir água não filtrada, ovos crus e leite integral. A gente tem os casos IgG positivo e IgM negativo. Essas pacientes são consideradas imunes, tá? E, portanto, a gente não tem com que se preocupar, a exceção daquelas pacientes que são imunocomprometidas, porque elas têm uma chance significativa aí de reativação da doença. Tem situações de IgM positivo e IgG negativo, né? Isso aqui pode significar, então, uma infecção aguda ou um falso positivo, em que ainda não houve tempo de desenvolver o IgG, né? Então, para descartar um falso positivo, a gente faz a solicitação da dosagem do IgA, que no caso dele vir positivo, confirmaria a infecção, tá? Significa que essa gestante se infectou há menos de 4 meses. Mas assim, infelizmente a gente não é em todo lugar que a gente tem disponível essa dosagem do IgA, né? Na maioria dos casos não tem disponível. E quando vem IgM positivo, a gente geralmente adota que ela está infectada e vai tratar. A gente tem a possibilidade de vir positivo tanto o IgG quanto o IgM, né? Isso pode significar uma infecção aguda ou crônica, né? Como eu já falei para vocês, o IgM ele pode ficar positivo por mais de 1 ano. Tá? Então, para a gente determinar se é uma infecção aguda ou crônica, a gente vai solicitar o teste de avidez. Se vier uma baixa avidez, né, que é menor do que 30%, significa infecção aguda. Fala a favor de uma infecção aguda, né, que aconteceu há menos de 4 meses. Agora, se vier alta avidez, acima de 60%, fala a favor de uma infecção crônica, que aconteceu há mais de 4 meses. Naqueles casos em que a gente vai ter valores intermediários entre 30% a 60%, né, como é que faz? Esses valores são considerados inconclusivos, tá? Não tem como a gente determinar se a infecção aguda ou crônica quando o teste de avidez vier entre esses valores, né? Entre 30 e 60. Nesses casos, a gente adota que a infecção é aguda e trata devido aos riscos, né? Que isso pode gerar, no caso de uma infecção aguda, pode gerar aquele feto. As gestantes com diagnóstico de infecção aguda devem ser encaminhadas para um centro de referência para o diagnóstico de infecção fetal, tá? Que pode ser feito através da detecção de micro-organismos ou de anticorpos fetais no líquido amniótico, isso é a partir da 16ª semana de idade gestacional, ou através de anticorpos no sangue do cordão umbilical, que pode ser feito a partir da 22ª semana de idade gestacional. Em relação ao tratamento, como eu já comentei com vocês, assim que for confirmada uma infecção aguda daquela gestante, a gente entra com a espiramicina, tá? Antes mesmo da gente verificar se houve ou não uma infecção fetal, né? Porque ela diminui o risco de infecção do feto. Então a gente entra com a espiramicina, né? 1 grama via oral de 8 a 8 horas. E quando for confirmado, né, nos casos em que for confirmado um comprometimento fetal,
a gente vai ter que iniciar a terapia com a sulfadiazina de 500 a 1000 mg via oral de 6 em 6 horas, associada a pirimetamina 50 mg via oral por dia, associada ao ácido folínico 10 mg por dia em dias alternados. E essa terapia tríplice, pessoal, ela tem que ser alternada com a espiramicina a cada 3 semanas até o termo. Pessoal, a pirimetamina ela deve ser evitada antes da 20ª semana de idade gestacional, porque ela é uma droga teratogênica, tá? E a sulfadiazina, a partir do 3º trimestre de gestação, ela tem que ser monitorada devido ao risco de kernícteros no recém-nascido. Sobre a urina, né, pessoal, a gestação está relacionada a uma série de modificações que vão favorecer o desenvolvimento de uma ITU, né, de uma infecção do trato urinário. Alguns exemplos aí de modificações que favorecem a ITU: estase urinária pela redução do peristaltismo uretral, aumento da produção de urina, glicosúria, aminoacidúria, que vão favorecer o crescimento bacteriano em infecções. Tem um vídeo que eu falo só sobre essas alterações que vão acontecer no organismo materno. Vou sugerir aí para vocês, caso vocês queiram dar uma assistida no vídeo, vai facilitar o entendimento, tá, dessa parte aqui de pré-natal. Então, vai acontecer também alterações imunológicas, né, nessa gestante, que pode torná-la oligossintomática em situações de infecções, que pode gerar quadros mais graves, né? Então, na presença de nitritos, a OEAS, né, presença de nitritos, polimorfonucleares, numerosas bactérias, hemácias e esterase, sem sinais clínicos de infecção urinária, a gente tem que solicitar para essa gestante uma urinocultura com antibiograma e agendar aí o retorno, claro, o quanto antes. O exame de urina de rotina ele é recomendado devido a essa possibilidade de bacteriúria assintomática, né, que eu já falei para vocês, é muito comum nas gestantes por conta dessa alteração imunológica que elas têm e devido a essa predisposição também à infecção urinária. Então é importante a gente estar pedindo, porque a bacteriúria assintomática ela oferece um risco de uma infecção, de evolução para uma infecção aguda sintomática de 25%, tá? E nesses casos ela está associada aí a um maior risco de abortamento, de parto prematuro e baixo peso. E ela também está relacionada ao risco de pielonefrite, tá? Em cerca de 20 a 40% dos casos. O micro-organismo mais frequente é a E. coli, tá? E naquelas pacientes sintomáticas, o tratamento não deve esperar pela urinocultura, a gente pode começar prontamente o tratamento, tá? Existe aqui uma lista com várias opções de antibiótico, mas eu vou falar aqui para vocês o que a gente costuma usar aqui na faculdade, tá? Que é a cefalexina 500 mg via oral, de 6 em 6 horas por 7 a 10 dias. Em casos de recorrências, é preconizada a profilaxia, tá, pessoal? Vou colocar aqui para vocês duas opções de profilaxia, que pode ser a nitrofurantoína, 100 mg por dia, ou a amoxicilina também, uma outra opção, 500 mg por dia. E a gente tem que acompanhar, claro, essas gestantes, né, com a solicitação da urinocultura a cada 4 a 6 semanas. E sobre a ultrassonografia, né, pessoal? Isso aí é bastante controverso em relação ao número de ultrassonografias que devem ser realizadas durante o pré-natal. Mas a maioria dos autores nacionais eles recomendam que seja realizada um ultrassom a cada trimestre. Então, o primeiro ultrassom ele deve ser realizado aí logo após a confirmação da gestação, né, com o beta-HCG. A gente pede ultrassom de primeiro trimestre para ajudar a gente na determinação da idade gestacional dessa mulher, né? Então, ele deve ser realizado entre a 11ª a 14ª semana de idade gestacional. E o segundo ultrassom, o ultrassom do segundo trimestre, ele deve ser realizado entre a 18ª semana e a 20ª semana. Ele é o chamado ultrassom morfológico. Ele tem mais uma finalidade, mesmo como o próprio nome diz, né, de detecção de possíveis malformações do feto. Nos casos em que não for possível a realização de todas as ultrassonografias, a gente tem que priorizar o morfológico, tá? Aquele ultrassom que vai ser realizado entre a 18ª e a 20ª semana de idade gestacional. Em relação ao rastreio e profilaxia para infecção pelo Streptococcus beta-hemolítico, né, do grupo B, hoje em dia a gente indica a realização do suave vaginal e retal para todas as gestantes com idade gestacional entre 35 e 37 semanas. Tá? É naquelas que forem colonizadas, a gente tem que dar antibiótico para elas no momento do parto
ou no momento da amenorrex. Antibiótico sugerido, o esquema preferido seria penicilina G cristalina, tá? 5 milhões de unidades EV como dose de ataque, seguida de 2,5 milhões de 4 em 4 horas até o momento do parto. Esse é o esquema preferido. Uma outra opção seria ampicilina, 2 gramas EV de dose de ataque, seguidas de 1 grama de 4 em 4 horas até o momento do parto. Em relação à nutrição das gestantes, como eu já comentei com vocês, em toda consulta a gente vai pesar e vai fazer o cálculo do IMC. Se ela tiver um IMC acima de 25, a gente vai considerá-la com sobrepeso. Entre 25 a 20 a gente considera eutrófica, abaixo de 20 essa paciente está desnutrida. Tá? E sobre o ganho ponderal, para as grávidas eutróficas a gente espera um ganho ponderal entre 11 a 16 quilos no termo, tá? Para as pacientes obesas a gente espera um ganho de até 7 quilos, e nessas nutridas elas têm que ganhar aí cerca de 13 a 18 quilos. Sobre a suplementação da gestante, a gente tem o ácido fólico que está indicado para aquelas mulheres antes mesmo que elas engravidem. Então a gente vai fazer a prescrição do ácido fólico aí, 5 mg via oral por dia, e vai mantê-lo até por volta da 12ª semana de idade gestacional. E o sulfato ferroso a gente vai entrar aí por volta da 20ª semana de idade gestacional e vai prescrever um comprimidinho de 40 mg, tomar um comprimidinho via oral 30 minutos antes do almoço e vai mantê-lo até por volta do 40º dia de pós-parto.